Olá, graça e paz. Mais uma vez estou aqui para a gente falar da palavra do Senhor. Quero falar hoje sobre duas mulheres que se chamavam, uma chamava Marta, a outra Maria. Duas irmãs que moravam numa mesma casa e tinha um irmão que chamava Lázaro. O texto aqui é em Lucas 10 e 38. Vou ler aqui alguns versículos para a gente estar estudando sobre a característica dessas duas mulheres, que são pessoas importantes, que era importante para Jesus, era importante na sociedade, eram cristãs, seguidoras de Jesus. Vamos ler aqui então. Jesus Cristo visita Marta e Maria. Aconteceu que enquanto eles iam no caminho, entrou ele em certa aldeia, e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã que se chamava Maria, que veio e se sentou aos seus pés e prestava atenção às suas palavras. Mas Marta se afanava com muitas ocupações. Veio a lhe dizer: Senhor meu, não importa que a minha irmã me tenha deixado servir sozinha? Diga a ela que me ajude. Então lhe respondeu Jesus, dizendo: Marta, Marta, estás afanada e ansiosa com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria preferiu a melhor parte, a qual não será tirada. Aqui nós vemos nessa história que eles moravam numa aldeia chamada Betânia. E Jesus, na sua caminhada de discipulado, de pregação, de proclamação da palavra, de semear a palavra, ele foi ao encontro delas, foi visitar elas na sua própria casa. Que privilégio, né? Jesus chegar, bater a porta e estar em casa, estar em família. Então, eles tinham muita intimidade, muita amizade, tinham comunhão. E Marta era do perfil, né, agitada, sanguínea. E Maria era fleumática, calma, serena, tranquila. E quem recebeu Jesus na casa ali primeiro foi Marta. E Marta estava ansiosa, preocupada. Essa palavra afanada quer dizer preocupada, ansiosa, apressada. Então ela foi cuidar das suas tarefas, porque ela queria também servir Jesus da melhor maneira possível. E Maria preferiu parar para dar atenção para Jesus, para os seus ensinamentos, para estar aos seus pés. Enquanto ela ouvia Jesus ali sentada aos seus pés, né, Marta estava agitada, andando para lá e para cá, cuidando das tarefas, certamente fazendo um alimento, querendo mostrar o melhor, mas ela estava muito agitada, muito apressada, muito agoniada. As duas eram seguidoras de Jesus, amigos íntimos, tinha alegria, Jesus tinha muita alegria com eles, tinha muita comunhão. Lá em João 11, quando fala da ressurreição de Lázaro, do irmão delas, olha o tamanho da intimidade, que até ressuscitou Lázaro, de tanto que ele amava eles. Fala que Jesus amava Lázaro, Maria, Marta. Jesus tinha grande amor por eles. Que maravilha sentir o amor de Deus, sentir a presença de Jesus, estar na sua presença. Então Maria, ela não perdeu tempo. Ela ficou ali sentada, ouvindo, saciando a sua fome espiritual, aprendendo do Senhor dentro da sua própria casa. E nós vemos hoje, o que nós podemos ver nisso hoje? A diferença também de muitos seguidores de Jesus. E Marta estava ali preocupada, ansiosa com coisas que podia deixar para depois, né? Muito trabalho, acúmulo de serviço, tarefa, preocupações, estresse. É o que nós vemos hoje, as pessoas, apesar de ser cristão e não cristão também, apressados, ansiosos demais, com ocupação demais, tarefas demais, agitados demais, correndo demais, na correria, e não presta atenção naquilo que é essencial, naquilo que é a melhor parte, não vê a melhor parte.
Quantos cristãos estão nessa mesma situação de Marta, crentes Marta? É o período que nós estamos vivendo, dos crentes Marta, de corre-corre, né? Desse perfil de Marta, que não tem tempo, não para dar atenção para as coisas espirituais, para os ensinamentos, para pôr em prática, para ir aos cultos, para estar aos pés do Senhor, deixar as suas ansiedades, as suas agonias, as suas pressas, diminuir as tarefas que não são necessárias. Marta estava ali diante do pão da vida, estava ali diante daquele que traz paz, mas ela não tinha paz, ela estava afanada, ela estava agoniada. E Jesus estava bem pertinho dela ali, na casa dela. E quantos cristãos, quantas pessoas também dessa maneira. Elas não param para tirar um tempo sequer para estar aos pés do Senhor em oração, em louvor, em adoração, em leitura bíblica, tirar um tempo também para ir ao templo, praticar a palavra. E sofre muito, né? Fica angustiado, fica apavorado, triste, porque não tem um tempo para dedicar ao Senhor Jesus. Apesar de Marta ser cristã, ela não tirou esse tempo que Maria tirou. Maria é sábia, né? Ela quis tirar, tomou a decisão. Tem coisas que é tomar decisão. Ah, não tem tempo, eu não posso, eu estou muito atarefada, eu estou muito corrida. É um tal de não tem tempo hoje, né? Você não sabe que eu levanto de madrugada, eu trabalho, eu estudo, eu tenho tanta coisa para mim fazer, meu tempo é limitado. Mas isso não é verdade. São os crentes Martas, né? Que estão ali ocupados com muitas coisas, até fúteis, com a influência de internet, joga o tempo no lixo. Quantos têm desperdiçado o seu tempo com as influências que não trazem benefício? Com os influenciadores que são de pessoas que não vão trazer benefício nenhum para você, não vai acrescentar. São crentes Marta, né? Joga o tempo fora com coisas fúteis e às vezes também com o trabalho que corre muito para o financeiro, buscando só, olhando para debaixo do sol, olhando só para debaixo do sol, não pensando que um dia vão ter que prestar conta diante de Deus, prestar conta do nosso tempo. Deus vai perguntar: o que você fez com o seu tempo? Por que você não tirou um tempo para me servir, para me adorar? Até os animais, irmãos, sabem disso. Até os animais, eles já levantam cedo, louvando, adorando, e Deus prepara os alimentos para eles. Hoje eu estava vendo os pássaros nas nuvens voando, tranquilamente, sereno, calmo, né, despreocupado. Eles sabem adorar a Deus. E nossas preocupações também nós devemos entregar aos pés do Senhor, como Maria, com o nosso tempo, com a nossa adoração, deixar de tanto corre-corre, de ansiedade, de querer ter e possuir só coisas materiais. Procure pensar em coisas espirituais. Procure buscar coisas do céu que aqui na terra não tem, não vai te dar. Você vai correr, vai envelhecer, vai cansar, e até muitas pessoas estão doentes, ansiosas por querer, né, o futuro rápido demais, as coisas rápidas demais, e não tem tempo para Deus. Isso que tem trazido grandes consequências: a falta de paz, a falta de tranquilidade, a falta de estar aos pés do Senhor. Ser crente Maria, ser cristão Maria, ter um relacionamento com o Senhor. Está faltando isso em muitos lugares, em muitos lares, no mundo. Tirar o tempo para servir a Deus, temer a Deus, ter temor a Deus. Nós estamos vivendo um tempo de muita falta de temor. As pessoas não têm temor a Deus, não têm reverência a Deus, não têm aquele olhar que Deus é soberano, que Deus existe, que Deus dá vida e tira a vida, faz o que Ele quer com a nossa vida. E vai ter um dia que nós vamos ter que passar do lado de lá. E cadê o selo? Aonde está o selo que o Espírito Santo colocou na sua vida, né? Nós somos selados. O que é que você vai apresentar diante de Deus? Os que são de Deus são marcados, são selados. E Deus sabe toda a nossa trajetória. Toda a nossa trajetória Deus sabe, Deus conhece. Todos os nossos caminhos, todas as nossas ações, boas ou más, nós vamos ter que apresentar diante do tribunal do Senhor Jesus. Como cristão, tem um tribunal de julgamento. Deus vai querer saber aonde você colocou o tempo da adoração, do louvor, do serviço prestado espiritualmente. Porque materialmente nada vai ser levado.
mas coisas espirituais são eternas. Aquilo que você semeia espiritual, você vai colher espiritual. Então pense nisso, seja um crente como Maria, tira tempo. Nós estamos vivendo o tempo de Marta, de tecnologia, de correria, de tudo apressado, de tudo de ansiedade. Você está ansioso demais, de não querer ter tempo, né? Porque o tempo Deus nos deu para nós administrar. Então, administre o seu tempo aos pés do Senhor. Tira um tempo, não é possível que você vive 100 anos, 70 anos e não conseguiu tirar momentos para Deus. Isso não existe. Isso não pode existir. 40 anos, 50 anos, você nunca vai ter um tempo para tirar, para servir a Deus. Marta soube escolher. Jesus fala aqui no texto que ela escolheu a melhor parte, a boa parte que não pode ser tirada, não pode ser negligenciada. Ela escolheu o essencial, o melhor, que é estar na presença de Jesus, junto com Ele, servindo a Ele, adorando, ouvindo as suas palavras, os seus ensinamentos, alimentando a sua alma faminta. Ela tinha fome, ela tinha sede, ela tinha desejo, né, do Senhor Jesus. Essa Maria aqui foi a que ungiu os pés do Senhor com óleo, com bálsamo, com um perfume muito caro. E enxugou os pés dele com o cabelo. Ela tinha profundo amor pelo nosso mestre. Ela tinha profunda reverência por ele. Por isso ela foi abençoada. Quando Lázaro morreu, Jesus veio ao encontro dele, socorrer nos momentos de angústia e de dor. E veio ressuscitar Lázaro, que já fazia 4 dias no túmulo, e Jesus ressuscitou o irmão delas. Então, se você estar aos pés do Senhor, você vai ver coisas grandes, milagres na tua casa, porque você é íntimo, tem comunhão, está aos pés, confia, declara o seu amor, derrama suas lágrimas diante de Deus, dizendo que ama Ele, então Ele vai fazer coisas grandes na sua casa. Porque tem muitos cristãos que sofrem muito. Porque tem muitos cristãos que se sentem derrotados, tristes, sempre abatidos, tristes, porque eles negligenciam o tempo de servir a Deus. Não quer dizer que eles vão perder a salvação, que Jesus não ama eles, mas eles não tiram tempo suficiente de adoração, negligencia tempo para Deus. Tempo de louvor, tempo de estar na presença, de buscar, de adorar, de ser autêntico, de ser verdadeiro adorador. Deus quer verdadeiros adoradores. Ele procura verdadeiros adoradores como Maria. Ele está à procura de verdadeiros adoradores como Maria, que esteja aos pés dele, que deixa muita coisa que não precisa fazer rapidamente. Separa aquilo que é essencial para estar aos pés do Senhor e deixa aquilo que não é essencial. Então, deixa aquilo que não é essencial, aquilo que não é urgente. Você pode no outro dia fazer, tira um tempo para estar no dia de culto, no dia de adoração, procura o lugar de adoração onde você congrega. Vai para a igreja, meu irmão. Estamos no tempo de buscar o Senhor, de buscar a presença dele. Muitos falam assim, eu sou a igreja, mas você sozinho, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você precisa ter um pastor, ter um líder, ter comunhão, cear, para que você tenha força. É a força que você tem. Como que um cristão fica sem ir para a igreja? Como uma criança que ele aprende a ler, pode aprender a ler em casa, estudar, mas não é como a escola. É preciso de uma escola, de um professor, né? Ele não vai conseguir muita coisa, aprofundar muita coisa. Ele não vai conseguir sozinho. Sem igreja, você pode ser um cristão, mas você vai ser um cristão solitário, sem comunhão, sem um líder, sem ensinamento. Você precisa de um local que te instrua, de um guia que te instrua, né? Que te ensine a palavra de Deus, que te dê cobertura. Nós precisamos de cobertura espiritual e nós temos que ter um líder nosso espiritual. Então, eu deixo essa palavra com você. Não negligencie o tempo de adorar a Deus. Estamos vivendo o tempo daqueles que são desigrejados, que inventam tantos argumentos, né? Muitos argumentos falsos. Então, quando nós reunimos como a igreja, o Senhor ordena a bênção. Ele te dá força, Ele te dá alegria, te dá paz, força para vencer as dificuldades, força para vencer o mundanismo, o pecado, né? Você seja um crente vencedor. E Jesus vem buscar crentes vencedor. A igreja vai ser levada, mas vai ser somente os vencedores. Os derrotados, cristãos derrotados vão ficar. Mas os cristãos que são firmes, constantes, que tiram tempo para adorar,
Crentes como Maria vão subir, mas os crentes Martas vão ficar. Vão somente morar com o Senhor quando Ele chamar somente os cristãos que são aqueles que permanecem louvando, adorando, que são vencedores, que são como atletas que correm em busca de um prêmio. A igreja é comparada como um atleta que corre em busca de um prêmio incorruptível, uma coroa que não deteriora, né? Uma coroa que é eterna, um prêmio eterno. Aqui o atleta, ele treina, ele corre, ele chora, ele cansa, ele cai, ele perde, mas ele levanta, ele continua lutando até alcançar aquele desejo dele. Um dia ele passa aquela linha ali de chegada como um vencedor. É assim que a igreja é. Ela está aqui nesse mundo sofrendo, gemendo, ela cai, ela é apedrejada, às vezes ela cansa, mas ela não pode desistir. Um dia nós vamos atravessar a linha de chegada, né? E nós vamos receber a nossa vitória, receber o nosso prêmio, a autoridade que Deus tem para nos dar, a vida espiritual que Deus tem para nos dar. Nada se compara com nada dessa terra, nada, 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 né? Então, seja firme, seja uma cristã, um cristão com o exemplo de Maria, uma verdadeira adoradora que ama a presença de Deus. Ame a presença de Deus, meu irmão. Ama a presença de Jesus. Queira a presença de Deus. É questão de tomar decisão. Ah, não posso, eu não tenho tempo. Não, eu tomo uma decisão. Eu tomei uma decisão de servir a Deus. Eu quero servir a Deus. Eu tomei a decisão de ir para a igreja. Nada vai impedir eu ir para os cultos. Nada vai impedir eu servir a Deus. Nem dinheiro, nem o ouro, nem as influências desse mundo, nem as influências da internet. Pode vir o que vier, falar o que falar, mas aqueles que esperam no Senhor, eles, né, renovam as suas forças cada dia, diz a palavra do Senhor. Renovarão as suas forças, caminharão, não se cansarão e alcançará a vitória, né, cada dia mais. A força vem de Deus e Ele tem para te dar. O Espírito Santo está conosco nessa caminhada. Está com você, te dando segurança, te dando força. Aqui também vem falando sobre o Espírito Santo que está sempre conosco. Todos os dias está conosco. E eu intercederei ao meu Pai, que vos dará outro Consolador, para que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não tem visto nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está convosco. Então, ele nos enviou o Consolador, o Espírito Santo, para estar com a igreja, para estar com os cristãos que são regenerados, nascidos de novo. Ele nos selou e está conosco, né? Então, você precisa entender, você é selado, você é guardado, você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, a igreja tem o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso intercessor, o nosso amigo, o nosso consolador, né? Ele é amado, ele é querido, ele é santo. Ele fala sobre os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo tem os 7 Espíritos de Deus. Glória a Deus, que é o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de ciência, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conselho e o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria. E também fala em Efésios que ele é Espírito de sabedoria e Espírito de revelação. Então, ele é muito lindo, é muito maravilhoso a sua presença. Você que é cristão, você sabe que ele está com você. Que ele que te dá força para vencer as dificuldades e os problemas. Na caminhada cristã, né, o Senhor enviou ele para estar conosco sempre. Ele está com a igreja sempre, para que ela seja vencedora. Para que ela possa ter as armas espirituais, ser um exército guerreiro, ser pessoas vencedoras, pessoas adoradoras, ser luz, ser farol muito forte nesse mundo, proclamando a palavra de Deus, anunciando as virtudes do reino de Deus. Para isso que a igreja foi levantada, para anunciar as virtudes do reino de Deus. Então, por isso, meu irmão, tem muito lugar na obra de Deus para você fazer, tem muito trabalho, né? Você precisa se posicionar para que a obra de Deus possa ser levada adiante, para que outras pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, a sua família, seus parentes, no seu bairro onde você trabalha, no seu trabalho. Você pode ser um crente como Maria, uma adoradora,
e que possa ser uma pessoa que divulgue as virtudes do Senhor Jesus. Então, deixo essa palavra com você. Seja uma pessoa como Maria, uma adoradora. Qual desses você se encaixa? Maria ou Marta? Uma pessoa que não tem tempo para Deus, que não adora, que não busca, que não incomoda com sentir a presença, né? Vê que Ele é real, que Ele é o Senhor, é Salvador, mas ela não busca a presença. Ela não busca ter aquela intimidade, aquela comunhão. Não dá atenção para o espiritual. E Maria deu para isso, para o espiritual. A melhor parte, o essencial. É o que nós cristãos precisamos do essencial. Dessa parte de adoração, de ter compromisso, de ter relacionamento íntimo com Ele. Ele quer um relacionamento íntimo com você. O Espírito Santo quer um relacionamento com você. Talvez você pense, mas eu nunca nem ouvi a voz do Espírito Santo. Mas você já falou com Ele? Já leu a Bíblia? Já leu a Palavra de Deus? Porque a Palavra de Deus, ela fala conosco. Ela entra nas nossas entranhas, né? Vai gerando aquela graça na nossa vida. Então precisa pôr em prática. Praticante da palavra também fala. Quem guarda os meus mandamentos, né? Quem ama, guarda os mandamentos. Aqui também fala em João 14:15. Se me amais, guardais meus mandamentos. Guardar é praticar, pôr em prática, é obedecer, é cumprir os mandamentos dele. Pôr em prática, né? Que aquele que pratica é semelhante à casa que foi construída sobre uma rocha. Que pode vir as tempestades, o vento forte, pode derrubar a casa, que é a nossa vida. Fala disso, que é a nossa vida. Vem um vento forte, vem um vendaval, vem a correnteza, vem a fúria, mas ela vai permanecer firme, porque ela está edificada na rocha, que é Cristo. Mas aquele que não pratica, quando vem o vento, quando vem a tempestade, ele desmorona, ele enfraquece, ele cai, não tem força, ele desvia. Mas nós que temos o selo do Espírito, que tem a proteção de Deus, a base que é Cristo na nossa vida, pode vir as dificuldades, né? Nós praticamos, mas nós vamos permanecer até que o Senhor nos chame para a eternidade ou venha buscar a igreja, chamar a igreja para estar presente com Ele, para todo sempre. Então, é aqui. É aqui. Se não tem tempo agora, depois, na eternidade, não vai ter mais jeito. Né? Se não tem tempo de ir para a igreja, não tem tempo de adorar, não tem como morar com Deus. Quer morar com Deus, mas não tira tempo aqui. Se não tira tempo aqui, não pode morar com Deus, né? Se não quer Deus agora, se não quer servir ao Senhor de todo o coração, se não gosta de estar na presença de Deus, se não gosta da presença dele, se não tira tempo para adorar também, quando perder o fim da vida, estiver no fim da vida, vai perder. Vai perder o maior prêmio, que é a salvação, de estar para sempre com o Senhor, né? Então, se nós amamos a Deus, podemos fazer, queremos fazer a sua vontade. Precisamos amar em vida, né? Começa aqui. E lá não termina, lá é eterno. Então, Deus te abençoe, né? Que muitos cristãos possam ser como Maria, uma pessoa que é uma verdadeira adoradora. Glória a Deus.